Olá, primeiro ano, bem-vindo à nossa aula de português. E hoje eu trouxe algumas atividades que eu passei para vocês para a gente comentar, tá certo? Antes disso, vamos revisar o conteúdo da videoaula passada. Bom, na videoaula passada eu falei sobre os substantivos, que são palavras que designam seres reais ou imaginários, sobre a sua classificação, que ele pode ser simples, formado por um único radical, ou composto, formado por mais de um radical. Ele pode ser primitivo, quando não se origina de outro radical na língua, ou derivado, quando é formado a partir de radical pré-existente. Ele pode ser próprio, quando nomeia seres particulares entre outros de uma mesma espécie, ou pode ser comum, quando nomeia a totalidade dos seres de uma mesma espécie ou conceitos abstratos. Pode ser concreto, quando designa seres com existência independente, real ou imaginária, ou abstrato, quando nomeia ações, estados, qualidades, sentimentos, sensações que não têm existência independente. E ainda tem o substantivo coletivo, no singular, refere-se a um conjunto de seres de uma mesma espécie ou a corporações sociais e religiosas agrupadas para determinado fim. Sobre as flexões dos substantivos, ele pode se flexionar em gênero, masculino ou feminino, e aí dentro do gênero nós temos os substantivos biformes, que são aqueles que apresentam duas formas pela diferença de radicais, uma para o feminino e outra para o masculino, mulher, homem, menina, menino. E temos os substantivos uniformes, que só tem uma única forma para os dois gêneros. Dentro dele nós temos os sobrecomuns, que é uma forma para os dois sexos, comum de dois gêneros, que é quando o sexo é identificado pelo determinante, artigo, pronome, e temos os epicênios, que são nomes de animais com sexo identificado pela palavra macho ou fêmea. Temos ainda a flexão dos substantivos, que acontece por meio do número. Os substantivos podem estar no singular ou no plural, e o plural ele é marcado pela desinência S e variantes. Alguns substantivos só são usados no plural, também tem isso na videoaula passada. Se vocês quiserem revisar, dá uma olhadinha. Os substantivos também podem se flexionar em grau, podem estar no diminutivo ou aumentativo, e o grau indica o tamanho do ser nomeado, mas também pode indicar valores subjetivos como afeto ou até mesmo depreciação. Agora eu vou conversar com vocês, né? Na verdade, eu vou comentar com vocês algumas questões, página 92 até 96. Vamos lá? A atividade começa então na página 92, com a leitura do texto do romance 100 Anos de Solidão, escrito pelo colombiano José Gabriel Garcia Marquez. Não tem José, só Gabriel Garcia Marquez. Não vou ler o texto, vou começar já com a questão, para a gente conseguir resolver o máximo de questões possíveis. Isso aqui é uma reprodução do livro de vocês, o livro do professor. Infelizmente eu não consegui achar a versão digital dele, mas vamos com esse mesmo. Primeira questão. A história se passa em uma cidade chamada Macondo, onde de repente os moradores começam a sofrer de insônia e a perder a memória. Qual foi o método criado pelo personagem Aureliano para resolver esse problema? Aureliano passou a colocar inscrições com as palavras que nomeavam os objetos ao seu redor. Assim, bastava ler o que estava escrito para se lembrar o que era cada um dos objetos. Segunda, José Aracárdio Buendia adotou a estratégia utilizada pelo filho, fazendo uso de palavras de uma determinada classe gramatical. A que classe essas palavras pertencem? Primeira pergunta, justifique. O pai de Aureliano passou a fazer as inscrições em todos os objetos utilizando substantivos, já que as palavras dessa classe gramatical designam os seres em geral, reais ou
imaginários. A. Qual é a subclassificação das palavras usadas pelo pai de Aureliano em função da natureza dos seres por elas designados? Justifique sua resposta. Os substantivos usados pelo pai de Aureliano, mesa, cadeira, relógio, porta, parede, cama, panela, vaca, cabrito, porco, galinha, aipim, taioba e bananeira, são concretos porque nomeiam seres que têm uma existência independente, ou seja, não precisa de outro ser para existir. B. O método criado por Aureliano seria eficaz para que os habitantes de Marcondo nomeassem tanto seres como sentimentos e sensações? Explique. Não, pois sentimentos e sensações estão necessariamente, está maior, associados a um ser do qual depende sua existência. Sendo assim, não seria provável colar neles um papelzinho com sua identificação. Vou tentar deixar a tela maior para vocês. Pronto, acho que assim fica melhor. Agora, as questões 3 e 4 referem-se à charge a seguir: ética, honestidade, honra, integridade, pelo ralo. Descreva brevemente o que é retratado na charge. Isso aqui vocês escrevem com as palavras de vocês, mas a sugestão é essa. Na charge, vemos escoar por um ralo que parece ser uma substância líquida. Substâncias líquidas. No centro de cada uma das substâncias retratadas há as palavras ética, honestidade, honra e integridade. Em primeiro plano, na parte inferior, vê-se o título da charge pelo ralo, ou seja, só para descrever. A princípio, você não vai dar nenhuma opinião, só descrever o que você está vendo. O formato do ralo e a natureza do que é nomeado pelas palavras que escoam por ele são fundamentais para a compreensão do sentido da charge. O que o ralo desenhado dessa forma representa é a representação do prédio do Congresso Nacional, órgão institucional que exerce a função do poder legislativo em nosso país e reúne a Câmara dos Deputados e o Senado. Aqui se referem as palavras que escoam pelo ralo. As palavras ética, honestidade, honra e integridade fazem referência a valores e conceitos essenciais na constituição do caráter dos indivíduos, sendo fundamentais para a convivência entre os seres humanos e para a construção de uma sociedade mais justa. Nesse caso específico, os valores fazem referência ao que se deve orientar o comportamento e a atuação dos políticos. B. Considerando a natureza do que é nomeado por elas, como essas palavras se classificam? São substantivos abstratos porque nomeiam conceitos como valores e qualidades que não têm uma existência independente. Precisa alguém existir para que esses substantivos existam. Aqui é uma justificativa. De que maneira a combinação desses elementos associada ao título da charge revela a crítica feita por Bennett? Isso aqui também é uma sugestão, tá certo, gente? É uma resposta pessoal para vocês responderem. Pronto, como eu falei, teve uma falhazinha aqui. Isso aqui, gente, é uma resposta pessoal. Mas vamos lá comentar essa questão. O autor, gente, ele critica as ações dos políticos que compõem o Congresso Nacional, sugerindo, com a imagem das palavras que escoam pelo ralo, que a honestidade, a ética, a honra e a integridade, tão necessárias para pautar as ações e funções desempenhadas por aqueles que foram eleitos pelo voto popular, estão se perdendo, ou seja, estão indo pelo ralo. Os substantivos abstratos apresentados na charge reforçam essa crítica, pois sugerem que os conceitos por eles nomeados e que não têm existência independente estão associados à atuação dos deputados e senadores no Congresso, que com suas condutas estão pondo a perder valores fundamentais da democracia. Então, vocês escrevem, e aí com as suas palavras, o que vocês acharam dessa associação do título e
dos elementos dessa charge. Leia a tira a seguir para responder as questões de 5 a 7. Ora, homem, o montante de trabalho que um homem pode realizar em uma hora. Ora, mãe, o equivalente a no mínimo 10 horas, homem. Quinta. A tira apresenta dois verbetes para definir os substantivos, ora homem e ora mãe. Qual é a diferença entre a hora do trabalho nomeada por esses substantivos? Os verbetes dos substantivos ora homem e ora mãe indicam que a quantidade de trabalho realizado por uma mãe em uma hora é 10 vezes superior ao trabalho realizado por um homem durante esse mesmo período. Sexta, na tira, de que maneira as imagens contribuem para deixar evidente a diferença na quantidade de trabalho realizada por um homem e por uma mãe? Os quadrinhos, vamos voltar aqui. Os quadrinhos contrapõem cenas que ilustram a quantidade de trabalho físico realizada pelo homem e pela mãe no período de uma hora. No primeiro quadrinho, um homem está sentado diante de um computador no qual executa suas funções, certo? Com um desgaste físico mínimo. No segundo, a mãe realiza simultaneamente diferentes tarefas: limpa a casa, lava a roupa e cuida do bebê. Sua expressão extenuada revela grande cansaço físico. Estava respondendo a sexta, né? Agora vamos à sétima. O substantivo ora mãe é definido a partir do significado do substantivo ora homem. Explique. O termo ora mãe é definido a partir da quantidade de trabalho que o homem realiza no período de uma hora para deixar evidente que a mulher cuidando da casa e do bebê trabalha 10 vezes mais do que o homem no escritório. Essas questões aqui acredito que seja bem simples de vocês resolverem, né? Tá bem claro essa interpretação. Deixa eu ver aqui as questões gramaticais. Considerando o modo como são formados, qual é a classificação desses substantivos? Porque, bom, gente, esses substantivos classificam-se como composto, pois são constituídos por mais de um radical. B. O processo de formação desse substantivo é essencial para a construção do sentido da tira. Justifique. Como a intenção do autor da tira é explicitar a imensa diferença entre a quantidade de trabalho físico realizado por um pai e por uma mãe durante uma hora, ele recorre aos substantivos compostos, ora homem e ora mãe, para levar os leitores a fazerem a comparação estabelecida pelos dois quadrinhos e concluírem que as mulheres têm, ao cuidarem da casa, uma rotina fisicamente muito mais extenuante do que a de seus maridos no escritório. Essa aqui foi da página 95. Acho que vai dar para responder todas as questões. Vamos lá? Agora, as flexões do substantivo, observe a tira abaixo. Muito bem, vocês ganharam. Vou acabar com o discurso sobre sexo dos anjos. A partir de agora, anjo tem sexo. Quem quer ser anjo vai para a esquerda, quem quer ser anja vai para a direita. E você? Eu quero ser o diabo. Primeiro, discutir o sexo dos anjos é uma expressão que em português significa falar sobre algo sem importância e relevante. A origem dessa expressão está no fato de, segundo uma perspectiva religiosa, os anjos não terem sexo por serem puramente espirituais. A tira acima usa a expressão sexo dos anjos com esse sentido? Explique. Não, né, gente? Na tira, Deus afirma que vai acabar com a discussão sobre o sexo dos anjos e determina que naquele momento em diante, anjo tem sexo. Essas duas falas nos levam a concluir que a expressão sexo dos anjos está sendo usada com sentido literal, ou seja, o seu sentido original, e significa discutir se anjos são seres do sexo masculino ou feminino. De que modo, na tira, Deus estabelece o sexo dos anjos? Como a definição do sexo dos anjos é feita em resposta a uma insatisfação dos anjos
Em primeiro lugar, Deus orienta que os próprios anjos se dividam. Para a direita devem ir os que desejam ser do sexo feminino e para a esquerda os que escolhem o sexo masculino. Linguisticamente, como o sexo dos anjos é marcado? Para estabelecer uma diferença entre os anjos do sexo masculino e anjos do sexo feminino, Deus usa as formas anjo e anja. Isso de acordo com a tirinha, não esqueçam, é a partir da leitura dessa tirinha. Agora observe uma tira que trata da criação dos seres humanos. Aqui é do Piratas do Tietê. Ei, obrigado por me criar. De nada, ser humano. Só uma coisa, eu sou macho ou fêmea? Ainda não decidi. É muito importante? Não, tudo bem, desde que sua próxima criação seja um psiquiatra. Bom, podemos afirmar que Deus nessa tira trata de uma questão semelhante àquela tematizada pelos anjos? Sim, né, gente? Por quê? Nos dois casos, vemos personagens, um ser humano nessa tira e os anjos na anterior, pedirem a Deus que determine a que sexo pertencem. 4. O modo como o ser humano se refere à identificação do sexo equivale linguisticamente à forma utilizada por Deus na primeira tira para diferenciar os anjos? Não, o ser humano pergunta se ele é macho ou fêmea. Nesse caso, a definição do sexo está associada a palavras que identificam a diferença entre o sexo masculino, macho e fêmea, e feminino, né, fêmea, macho, masculino, macho e feminino, fêmea. Na tira dos anjos, a diferenciação é feita por meio do acréscimo de um sufixo a ou radical, ANJ, para identificar o sexo feminino. Pronto, gente, essas aqui foram as questões que eu passei para vocês resolverem em casa, bem simples, não é? A partir de interpretação do texto, deixa eu voltar aqui. Pronto, a partir da interpretação dos textos, da resolução das questões, a gente pode perceber como os substantivos funcionam dentro de um texto, ok? Por hoje é só. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, como vocês já sabem, me procurem no chat durante o horário das aulas. Até a próxima aula, gente. Se cuidem, tá?